Sabe quando a gente vê uma notícia sobre um fóssil de milhares de anos? A primeira pergunta que vem à cabeça é: como é que sabem a idade disso com tanta certeza? Pois é, existe um tipo de relógio atômico secreto que revela o passado. E é sobre ele que a gente vai conversar hoje. Uma ferramenta que, sério, reescreveu a história. Parece coisa de filme, né? Olhar para um pedaço de osso, um artefato antigo e simplesmente saber a idade. Falar, isso aqui tem 10 mil anos. Mas não tem nada de mágico nisso. É pura ciência, pura física. A verdade é que existe um relógio invisível, sabe? Ele está escondido dentro de todos os seres vivos e, olha, ele não para de contar o tempo. E para a gente entender melhor, vamos pegar um caso real aqui do nosso Brasil. Este esqueleto, ele foi achado lá na Serra da Capivara. E a idade dele? 11 mil anos. Pensa bem, 11 mil anos. A grande questão é como? Como os cientistas chegam num número tão preciso assim? A resposta, bom, ela está no mundo invisível dos átomos. Então, para a gente entender esse processo, a gente precisa voltar um pouco no tempo e conhecer a mente por trás de tudo isso, o cara que descobriu esse relógio e começou uma verdadeira revolução na ciência. Olha só, lá nos anos 40, um químico chamado Willard Libby teve uma ideia que, na época, parecia coisa de ficção científica mesmo. Ele pensou, e se a radioatividade de um tipo de carbono, que está em tudo que é vivo, funcionasse como um cronômetro cósmico? E não é que a ideia dele não só deu certo, como mudou completamente o jeito que a gente estuda o passado. Isso, claro, rendeu para ele um prêmio Nobel. A sacada genial do Libby foi a seguinte. Ele percebeu que um isótopo radioativo, o carbono 14, que todo ser vivo absorve, começa a sumir, a diminuir, numa velocidade perfeitamente previsível depois que esse ser vivo morre. É exatamente isso. Um relógio que dá a partida no exato momento em que a vida acaba. A pergunta é, o que faz esse relógio funcionar? O que move os ponteiros dele? Para a gente entender o relógio, primeiro a gente tem que entender o motor dele, né? E o motor, nesse caso, é a radioatividade. De um jeito bem simples, radioatividade é a natureza tentando encontrar o equilíbrio. Pensa assim, alguns átomos são meio instáveis, e para ficarem instáveis, eles precisam se livrar de um excesso de energia, então eles se desintegram. Imagine uma peça de dominó de pé, meio bamba. Uma hora ela vai cair, certo? Essa queda do átomo é o que a gente chama de decaimento radioativo. Aqui fica bem clara a diferença. De um lado, os núcleos estáveis, tudo em ordem, equilibrado. Do outro, os instáveis, os radioativos. Eles têm energia sobrando. E para se livrar dessa energia e finalmente ficarem estáveis, eles jogam fora essa energia em forma de partículas ou ondas. E é justamente essa emissão que a gente consegue medir. É a chave de tudo. E essa queda do dominó, esse decaimento, pode acontecer de jeitos diferentes. E o mais incrível é que no processo, um elemento químico pode se transformar em outro. É assim que novos elementos surgem por aí. Vamos dar uma olhada nos tipos principais? Primeiro, tem o decaimento alfa. Imagina um núcleo bem grande e instável, tipo o de urânio. Ele literalmente cospe para fora um pedacinho dele. Esse pedacinho é a partícula alfa. E quando ele perde essa partícula, que tem 2 prótons e 2 nêutrons, ele deixa de ser urânio e vira outro elemento, o tório. É a alquimia da natureza acontecendo. Depois tem o decaimento beta. E olha só, é exatamente esse que acontece com o nosso amigo carbono 14. Aqui a mudança é mais sutil. Lá dentro do núcleo, um nêutron vira um próton. E nisso ele joga para fora um elétron. Como o número de prótons mudou, pronto, o átomo vira um novo elemento. Nesse exemplo aqui, o chumbo vira bismuto. E essas partículas que são emitidas, elas têm poderes de penetração bem diferentes. A alfa, por exemplo, que é mais pesadona, é super fácil de parar. Uma folha de papel já dá conta. A beta já precisa de um pouco mais, tipo uma placa de alumínio. Agora, a radiação gama, que é pura energia, essa sim é poderosa. Para parar ela só com uma barreira bem grossa de chumbo. Ok, então, agora que a gente já entendeu o motor, que é a radioatividade, vamos voltar para o nosso relógio. Como é que aquele decaimento beta do carbono 14 ajuda a gente a saber que aquele esqueleto tem 11 mil anos? O processo todo é de uma simplicidade genial. Funciona assim. O carbono 14 é criado o tempo todo lá na atmosfera. As plantas absorvem, os animais comem as plantas e assim por diante. Enquanto um bicho ou uma planta está vivo, a quantidade de carbono 14 dentro dele fica constante, em equilíbrio com o que está lá fora. Mas, a partir do momento que ele morre, ele para de absorver. O abastecimento para. E aí o carbono 14, que já estava lá dentro, começa a decair.
É nesse momento que o relógio começa a ticar. E a grande chave para ler a hora nesse relógio é um conceito fundamental chamado meia-vida. Pensa nela como a regra de ouro da datação. É o tempo exato que leva para metade dos átomos radioativos de uma amostra se desintegrarem. E o mais importante, esse tempo é uma constante, não muda nunca. No caso do carbono 14, esse tempo, esse número mágico, é de 5.730 anos. É um tic-tac de uma precisão incrível. Ou seja, a cada 5.730 anos, metade do carbono 14 que existia em um fóssil, por exemplo, some. Quer dizer, ele se transforma em outro elemento, o nitrogênio 14. A lógica, então, é bem direta. Os cientistas vão lá, medem quanto carbono 14 ainda resta no esqueleto, aí eles comparam essa quantidade com o nível normal que a gente encontra em um ser vivo hoje. Essa diferença entre o que deveria ter e o que tem mostra exatamente quantas meias-vidas já se passaram. É tipo uma matemática ao contrário, que nos faz viajar no tempo. O poder disso para resolver mistérios antigos é... Nossa, é gigante. Um exemplo famoso é o do sudário de Turim. Por muito tempo, existiu a crença de que ele foi o manto que cobriu o corpo de Cristo. Bom, levaram tecido para o teste de carbono 14. E o resultado? O linho foi feito lá na Idade Média. Fim de papo. Uma controvérsia de séculos resolvida pela física. Mas, claro, como toda ferramenta, a datação por carbono 14 não é perfeita. Ela tem seus limites e até um legado meio complicado. O carbono 14 funciona melhor numa certa janela de tempo. Se o objeto for muito novo, com menos de 100 anos, por exemplo, quase não deu tempo de nada decair. Então a medição não é precisa. E se for muito, muito antigo, com mais de 40 ou 50 mil anos, aí já não tem quase nada de carbono 14 para medir. Ele já sumiu todo. Então o ponto ideal é nesse meio termo, que é justamente um período super importante da história humana. Aí fica a pergunta, e os dinossauros? E a idade da Terra? Para datar coisas tão antigas assim, a gente precisa de outros relógios atômicos, com pilhas que duram muito mais. É aí que entram outros elementos, como o potássio 40 ou o urânio 238, que têm meias-vidas de bilhões de anos. São eles que nos ajudam a medir a história geológica do planeta. E aqui vem uma ironia da história. A mesma era nuclear que nos deu o conhecimento para entender tudo isso, também começou a bagunçar o sistema. Os testes com bombas atômicas a partir dos anos 40 jogaram um monte de isótopos radioativos artificiais na atmosfera, e isso, claro, pode complicar bastante a vida dos cientistas do futuro que queiram datar coisas da nossa época. Isso tudo deixa a gente com uma pergunta bem interessante para pensar, né? O mesmo relógio atômico que nos abriu as portas do passado distante, agora está sendo de certa forma alterado por nós. Fica a questão. Que tipo de registro, que história a nossa era vai deixar para os arqueólogos do futuro conseguirem ler? É algo para a gente refletir. Valeu por acompanhar a gente nessa viagem pelo tempo.